Boa noite, meus queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à nossa série devocional Perguntas que Jesus Fez, episódio 16, o penúltimo episódio da nossa série. Sexta-feira a gente encerra. Ok, meus queridos, nosso devocional de hoje está no texto de João, capítulo 14. Abra comigo em João capítulo 14. A pergunta que Jesus faz, ele faz mais de uma pergunta nesse texto, mas a pergunta que eu quero tratar está no versículo 9. Mas eu quero ler do versículo 1 até o 9. João capítulo 14, do 1 ao 9. Diz assim: Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei, os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9. Respondeu Jesus: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Essa é a pergunta que Jesus fez e que nós vamos tratar nessa noite. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me conheces? Essa é a pergunta que Jesus ele faz a Filipe. E essa é uma grande questão que nós passamos na nossa vida cristã. Nós corremos o risco de não conhecer aquele que nós dizemos que conhecemos, não é? Então parece que Filipe, apesar do tempo de relacionamento, tempo convivendo com Jesus, ele não desenvolveu, na verdade, um relacionamento íntimo com Jesus, profundo com o Mestre. O tempo passou e Filipe não absorveu as características de Cristo, as emoções, o propósito de Jesus ter vindo a esse mundo, as virtudes do Mestre, as características do Mestre. Tudo isso passou e Filipe não absorveu quem era Jesus. Filipe perdeu de vista o homem Jesus e o Deus homem Jesus. E ao perder de vista a humanidade de Jesus, ele não pôde se tornar íntimo, amigo de Cristo. E ao perder de vista a divindade de Jesus, ele não pôde enxergar sua real identidade. Os discípulos de Jesus, eles alternavam, entre atitudes louváveis e outras nem tanto. Eles tinham altos e baixos, eles eram inconstantes em suas atitudes. Parece que eles não tinham convicção de quem realmente era Jesus. Parece que eles não tinham a certeza profunda de que Jesus era realmente o Filho de Deus. Então Jesus ensina que Deus só pode ser conhecido através do Filho, ou seja, através dele mesmo. E eles conheciam, porque Jesus estava no meio deles. A grande questão é, eles não percebiam desta forma. Jesus diz: vocês conhecem o Pai. Vocês já tendes visto o Pai e já tendes o conhecido, através de mim. Mas os discípulos não percebiam dessa forma. E aí é que está a grande questão, que nos afeta também hoje. Tudo isso acontece conosco de certa forma porque não percebemos, muitas vezes, a atmosfera espiritual que nos envolve. Não percebemos o reino de Deus que está
entre nós e em nós. Quantas vezes a gente está no culto, está na igreja, está a igreja louvando poderosamente a Deus, a mensagem vem aos nossos corações, Deus realiza maravilhas, o Espírito Santo de Deus vem, conforta a igreja. E quantas vezes nós entramos e saímos do culto da mesma forma? Ou seja, nós não percebemos a atmosfera espiritual, não percebemos o mover de Deus, o agir de Deus. E muitas vezes até dizemos, nossa, que culto chato, que culto morno, culto sem edificação, enquanto que outro irmão diz, que culto maravilhoso. Houve até conversões. E a gente acha que o culto para nós não foi bom, entre aspas. Por quê? Porque nós não percebemos muitas vezes a atmosfera espiritual que nos rodeia, o poder de Deus que nos envolve. E eu vou dar um exemplo para você. Muitas vezes nós somos como o Giazi, que apegado às coisas terrenas, não tinha sensibilidade espiritual para enxergar o poder e as maravilhas celestiais. Lá em 2 Reis, capítulo 6, 15 a 17, diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou. Eliseu, o profeta: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meus queridos, esse jovem assistente do profeta Eliseu, ele não percebeu a atmosfera espiritual, o poder que estava rodeando as suas vidas. Eliseu não se atemorizou com aquele exército ali inimigo cercando a cidade, porque ele sabia, estava em íntima relação com Deus e ele viu essa atmosfera celestial, mas o seu aprendiz não. Então, Jesus, meus queridos, ele está mais interessado em ser conhecido intimamente que qualquer outra coisa. É isso que ele fala com Filipe. Filipe, estou há tanto tempo contigo e você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe estava com Jesus, mas não percebendo quem ele era e quem ele representava, e sem perceber a atmosfera que o rodeava, como esse jovem Gease que não viu e precisou ter os olhos abertos para enxergar. O apóstolo Paulo precisou, antes de ser apóstolo Paulo, precisou ter os olhos também abertos, as escamas dos seus olhos terem que ser tiradas para que ele pudesse também ali, figurativamente, enxergar agora uma nova realidade. E nós que já somos cristãos, muitas vezes precisamos disso também. Deus abra os nossos olhos, que Deus tire as escamas, para que possamos perceber a realidade que nos envolve. E essa realidade só pode ser vista quando nos tornamos conhecidos de Cristo, íntimos de Jesus. Quando aprofundamos nosso relacionamento com Ele. Quando não temos dúvida da identidade dEle, quem Ele é. Felizmente, Filipe passou tantos anos com Jesus. Chegou no ponto de Jesus fazer essa pergunta que o chocou. É uma pergunta que choca Jesus. Há tanto tempo eu estou convosco que você não me conhece. Meus irmãos, desconhecidos não entrarão no reino de Deus. Precisamos aprender e aprofundar nossa relação com Jesus, o Deus homem, nosso irmão mais velho, em quem nós temos tanto orgulho. Porque a casa do Pai é uma casa de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. E é para lá que nós vamos, porque Ele foi preparar lugar para cada um dos seus amigos, daqueles que o conhecem intimamente. Então, que essa relação com Jesus possa ser aprofundada na minha e na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero orar nesse momento e, em seguida, se você tem uma pergunta, algum comentário para fazer, eu quero
ler aqui, ok? Pai, obrigado por esse tempo tão gostoso de meditação na Tua Palavra. Enriquece, ó Pai, nossa vida, nossa mente, nossa alma com Tua Palavra, que é fonte de vida. E que não nos preocupemos com obras. Não são obras que salvam, muito menos elas nos tornam íntimos de Jesus. O que nos torna íntimos de Cristo é a fé, a entrega de corpo e alma a Ele, em confiança, em amor, em obediência, em dependência. Nos ajuda, Pai, a reconhecer em Jesus tudo que nós precisamos, tudo que é mais importante. Conhecer que Cristo é o nosso protetor, redentor. Nós não precisamos de mais nada, porque quem tem Cristo tem tudo. Possamos nos aprofundar no conhecimento dEle, no amor dEle, na graça dEle, na intimidade com Ele. Obrigado, Pai, porque o próprio Jesus, Ele disse, eu não vos chamo mais de servo, mas de amigos. Possamos ser amigos íntimos de Cristo. Em nome dEle que nós oramos. Amém. O Sérgio colocou aqui, há pessoas que dizem Jesus amado, mas não o conhecem. Isso é muito sério. Gente, lembra daquele texto, né? Jesus fala que lá no juízo, no futuro, uns vão dizer, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz boas obras, em teu nome eu preguei. Jesus diz, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, há pessoas que usam o nome de Jesus, fazem coisas supostamente para Jesus e por Jesus, mas só Ele conhece os corações. Então, Ele sabe realmente quem é quem. Por isso, Ele diz, não vos conheço. Ele diz e vai dizer. Por isso que ele fica tão espantado com Filipe. Filipe convivendo com ele. Praticando boas obras, aprendendo dele, Filipe ali diz, mostra-nos o Pai. Jesus fica realmente espantado, humanamente falando, não é? Mas Filipe, como todos os outros apóstolos, tiveram a conversão genuína e puderam realmente ter uma vida transformada. E nós possamos conhecer Jesus intimamente, não é? E não depender de nossos esforços, não é, para qualquer outro tipo de bênção. Mas nossa intimidade com Ele nos garante tudo o que nós precisamos. Amém? Então fiquem com Deus até sexta-feira, no nosso último episódio do Devocional Perguntas que Jesus fez. Um grande abraço para você.